Período de consolidação do peso perdido, patamar indispensável de transição. Eis que conseguimos chegar, seja ao peso ideal, seja ao peso aceito e fixado no início dessa dieta, seja ao peso de resignação, aceito como um tapa-buraco ou uma meia vitória, sabendo que para perseverar, o investimento seria custoso demais e colocaria em risco todo o edifício. O tempo de grandes pressões agora passou e você está, enfim, em um terreno tranquilo. Seu organismo e você mesmo fizeram esforços prolongados. Você foi recompensado, mas um imenso perigo ainda o ameaça. O triunfalismo. Você agora tem um peso que lhe convém, mas ele ainda não lhe pertence. Você está na situação de um viajante cujo trem entra em uma estação para uma rápida parada em uma cidade desconhecida e pensa ser seu habitante, sem mesmo conhecê-la ou ter vivido nela. Nada de mais incerto. O trem pode partir de uma hora para outra e, se você realmente decidir ficar, ainda teria de transportar suas malas, encontrar um lugar para morar, conseguir um emprego e amigos. O mesmo acontece com o peso que você acaba de obter. Esse peso será realmente seu se tomar o tempo de domesticá-lo e se lhe atribuir o esforço mínimo necessário à sua conservação. Livre-se então da ilusão que o fez acreditar que você finalmente se livrou de seus problemas de peso e que pode agora voltar aos velhos hábitos. Seria catastrófico, pois as mesmas causas levam aos mesmos efeitos e você não tardaria a voltar ao mesmo peso de início. Não digo com isso que seja uma questão de conservar indefinidamente o tipo de alimentação de combate que você acabou de seguir. Quem poderia fazer isso? Contudo, o ganho de peso que o levou a essa dieta, principalmente quando esse foi um grande ganho, ou pior ainda, um ganho reincidente, ele, sem dúvida, não foi acidental, que seja de origem familiar ou adquirido. Esse ganho está com uma informação memorizada em computador, inscrito em seu disco rígido, e não sairá mais dele. Desse modo, para o futuro, será preciso encontrar um meio, o menos penoso possível, a ser definitivamente incorporado ao seu modo de vida, para lutar contra essa tendência e não engordar novamente. Tal meio existe, e é o tema da quarta fase desse método, com a fase de estabilização definitiva. Mas você ainda não está nela, pois seu organismo ainda está sob as pressões da dieta seguida durante os meses que acabaram de passar. Você ainda é um candidato predisposto ao sobrepeso, mas essa tendência e corpulência está atualmente bastante diminuída pelas reações de defesa do organismo ativadas pelo desvio de suas reservas. Comece, portanto, fazendo as pazes com seu corpo, que não espera senão uma oportunidade de refazê-las. É o objetivo desse patamar de consolidação do peso perdido, que vou propor aqui e que, quando finalizado, abrirá a porta com a qual sonha qualquer candidato ao emagrecimento. A estabilização definitiva e sua medida mínima. O dia semanal de segurança, tema da quarta e última dieta do método do Kahn. Para ser capaz de seguir corretamente o patamar de consolidação que eu proporei aqui,
Você deve entender por que é atualmente muito vulnerável e seu corpo muito exasperado e submisso ao fenômeno do efeito sanfona para já poder passar a fase de estabilização. Depois dessa breve e indispensável explicação teórica, veremos com detalhes como seguir na prática esse patamar de consolidação, com quais alimentos e por quanto tempo. O fenômeno do efeito sanfona. Quando o organismo acaba de perder um bom número de quilos sob a pressão de uma dieta eficaz, muitas reações aparecem para concorrer com ela e fazê-lo voltar ao peso inicial. Como explicar tais reações? Para compreendê-las, deve-se saber o que significa a formação de gorduras de reserva para um organismo normal. O estoque de gordura ao longo de uma alimentação, cujos ganhos são superiores aos gastos, é um meio simples de se poupar um excedente de calorias inutilizáveis naquele momento, mas que o organismo se esforça para conservar para utilizá-lo. Posteriormente, no caso de as fontes alimentares acabarem por se esgotar. Esta é a maneira mais simples inventada pela natureza para preservar e estocar energia sob a forma mais concentrada que se conhece no reino animal. 1 grama de gordura, 9 calorias. Atualmente, em um mundo onde a comida é tão acessível, pode-se questionar a razão de tais mecanismos. Contudo, deve-se mais uma vez lembrar-se de que nossas estruturas biológicas não foram concebidas para este mundo. Elas entraram em vigor em uma época em que o acesso à comida era ocasional, ao acaso e sempre a recompensa de uma atividade ou de combate acalorado. A posse dessas gorduras, hoje embaraçosas, representa uma preciosa ferramenta de sobrevivência para os primeiros seres humanos. Isso quer dizer que um organismo cuja programação biológica não evoluiu desde sua origem atribui a mesma importância às gorduras de segurança e assiste ao seu desvio com certa angústia. Um organismo que emagrece corre o risco de encontrar-se totalmente desprovido diante do mínimo incidente de percurso alimentar. Por esse motivo, ele reage, pois se sente biologicamente ameaçado, e todas as suas reações têm um único e mesmo objetivo: reconquistar o mais rapidamente possível o essencial das gorduras perdidas. Para que isso aconteça, o corpo dispõe de 3 meios muito eficazes. No plano biológico e instintivo, a maior das frustrações alimentares é ocasionada pelas refeições em pó, responsável por explosões de bulimia e por comportamentos compulsivos, quando tais dietas foram muito exclusivas e muito longas. Ponto. O segundo meio utilizado pelo organismo consiste em reduzir os gastos energéticos. Quando o salário de um indivíduo baixa, sua primeira reação é gastar menos. Uma reação similar ocorre com organismos biológicos. Por esse motivo, ao longo de dietas, inúmeros são os pacientes que se queixam de ter se tornado friorentos. É a consequência das reduções de gastos de calor. O mesmo acontece com o cansaço, sensação cujo objetivo é fazer com que se perca a vontade de realizar um esforço inútil. Toda atividade excessiva torna-se, então, estafante
Cada gesto se realiza em câmera lenta. A memória e o trabalho intelectual, grandes consumidores de energia, também o sentem. A necessidade de repouso e sono, fontes de economia, tornam-se mais imperativas. Os cabelos e as unhas crescem mais devagar. Enfim, ao longo do emagrecimento prolongado, o organismo hiberna para se adaptar. Por fim, a terceira reação do organismo, a mais eficaz e perigosa, tanto para aquele que tenta emagrecer, quanto para o candidato em fase de estabilização, consiste em assimilar mais as calorias alimentares e tirar delas o máximo proveito. Um indivíduo que, ordinariamente, tiraria 100 calorias de um inocente pãozinho ou leite, conseguirá a façanha de tirar 120 a 130 ao fim da dieta. Cada alimento passará pela peneira e liberará a essência de seu conteúdo. Esse aumento das performances de extração das calorias é operado no intestino delgado, a interface entre o meio exterior e o sangue. Aumento de apetite, redução de gastos e extração máxima unem forças para transformar o antigo obeso emagrecido em uma verdadeira esponja de calorias. Esse é, em geral, o momento em que o paciente, satisfeito com os resultados obtidos, pensa que pode, enfim, abaixar os braços e se deixar levar por seus antigos hábitos. Essa é a razão mais natural e mais frequente para se voltar a ganhar peso rapidamente. Desse modo, é depois de uma dieta bem conduzida, quando se atingir o peso desejado, que se deve ser o mais prudente possível. Esse é o período dito de efeito sanfona, pois, como uma bola que acaba de tocar o solo, o peso também tem uma tendência a quicar. Quanto tempo dura essa reação de efeito sanfona? Atualmente, não há qualquer meio natural ou terapêutico para conter o efeito sanfona. O melhor meio de se proteger dele é conhecer sua duração, para se opor a ele durante esse lapso de tempo claramente identificado com uma estratégia alimentar adaptada. Durante muito tempo, observei pacientemente o efeito sanfona em um grande número de pacientes. Conclui que o período de alto risco de ganho de peso durava cerca de 10 dias por quilo perdido, ou seja, ao menos um mês para 3 quilos, 100 dias para 10 quilos. Dou muita importância a essa regra, pois aqui também a ausência de informação é o maior risco para o obeso que acaba de terminar sua dieta. A consciência do perigo e sua duração pode ajudar consideravelmente aquele que acaba de emagrecer a atravessar o período de transição e aceitar sem sofrimento o complemento de esforço indispensável à neutralização do efeito sanfona. O simples passar do tempo sem desleixo excessivo fará com que seu organismo reativo, conservador e em alerta se acalme ao fim do túnel. Um mar calmo é meu método de estabilização definitiva, com suas 3 medidas simples, concretas e indolores, como a famosa quinta-feira proteica. O espero. Nesse meio tempo, será preciso seguir uma nova dieta, uma dieta de abertura que não é emagrecedora, pois já não é o caso de emagrecer, mas ainda não é uma dieta livre de obrigações. Tem-se uma liberdade vigiada, destinada a controlar as reações excessivas do organismo e impedir que o peso suba novamente. Como escolher um bom peso de estabilização?
É difícil entrar em estabilização, principalmente quando você está disposto a fazer de tudo para nunca mais recuperar o peso dificilmente perdido, sem ter um objetivo ponderal preciso, sem ter definido para o futuro um peso ao mesmo tempo gratificante e conservável. Aqui devo dar a você a minha opinião, pois muitas vezes assisti a falhas cuja causa principal era uma escolha irrealista desse peso de estabilização. Há um grande número de fórmulas abstratas que tentam definir o peso ideal em função do tratamento da idade, do sexo e da ossatura. Todas essas fórmulas são teoricamente aplicáveis, mas desconfio delas, pois interessam a indivíduos estatísticos que não existem na realidade. Elas não levam em conta o que faz a marginalidade do obeso, isto é, sua predisposição a ganhar peso. Eu teria tendência a substituir esse peso teórico pela noção mais válida de peso de estabilização, pois para uma dada pessoa, nem todos os pesos são estabilizáveis. Trata-se de coisas completamente diferentes. O melhor meio de se calcular um bom peso de estabilização é pedir ao próprio obeso que defina o peso que lhe seria mais fácil de atingir e a partir do qual se sente bem consigo mesmo. Isso por duas razões. Antes de mais nada, cada obeso observará que existem dois níveis de peso, em que emagrecem facilmente, outros em que isso se torna mais difícil e, enfim, zonas extremas em que, qualquer que seja a dieta praticada, seu peso fica misteriosamente bloqueado. Em sua experiência, aparece a noção de uma plataforma difícil de ser ultrapassada. Tentar estabilizar seu peso nessa última zona é algo fadado ao fracasso, uma vez que o esforço necessário para atingi-lo é desproporcional ao resultado obtido, na hipótese em que um peso tal teria, contudo, sido atingido. Querer conservá-lo demandaria muito esforço, que não se aguentaria manter em longo prazo. Além disso, para casos de sobrepeso crônico, dou muito mais importância à noção de bem-estar, que é o valor simbólico de um número abstrato, é tido como normal. Isso não tem nada de pejorativo, mas subtende-se que não se deve aconselhar um peso de estabilização não adaptado à sua natureza. O mais importante para você é viver normalmente, aceitando um peso com que se sinta à vontade. E é uma proeza conseguir conservá-lo. Finalmente, é preciso que o obeso guarde na memória os pesos máximo e mínimo atingidos ao longo de suas grandes variações de peso. O peso máximo atingido, qualquer que tenha sido a época em que se chegou a ele, está inscrito para sempre em seu organismo. Tomemos um exemplo concreto. Imagine uma mulher de 1,60 m que tenha, em um único dia de sua vida, pesado 100 quilos. É impossível para essa mulher esperar se estabilizar em 52 quilos. Como certos quadros teóricos poderiam lhe sugerir, a memória biológica de seu organismo guardará a lembrança de seu peso máximo, que nunca mais se apagará. Propor-lhe que atinja e conserve 70 quilos parece no papel muito mais sensato, com a condição de que se sinta à vontade com esse peso. Enfim, esse é um outro clichê errôneo do qual devemos nos livrar. A maioria dos gordos e dos menos gordos imaginam que estabilizará melhor um certo peso se emagrecer um pouco mais, a fim de ter 1 ou 2 quilos de margem de segurança, que lhe daria
tempo suficiente para reagir. Querer, por exemplo, atingir 60 quilos para se estabilizar em 70 é mais que um erro. É uma grande tolice, pois o esforço de vontade desperdiçado faltará de maneira cruel no momento de se realizar a estabilização. E principalmente quando mais se tenta abaixar o peso de um organismo, mais ele será reativo e tenderá a saltar. Em conclusão, deve-se escolher um peso ao mesmo tempo atingível e realizável, suficientemente elevado para ser acessível sem perder no caminho, e baixo bastante para dar a sensação de gratificação e bem-estar, a ponto de você se sentir inclinado a conservá-lo. Esse peso é o que eu chamo de peso certo. Ele difere do IMC, Índice de Massa Corporal, interessante para ajudar as populações em risco e que, portanto, não é interessante para determinar um peso pessoal e fixar um objetivo estratégico. Ponto. Como determinar o peso certo? Esse peso é, por definição, pessoal. Para ser pertinente e operacional, deve-se considerar o sexo e a idade, a fim de se poder diferenciar a morfologia feminina da masculina e, principalmente, o diferencial de exigência de magreza entre a primeira e a segunda. O mesmo acontece com relação à idade, pois sabe-se que cada década deve elevar o peso de equilíbrio em 800 gramas na mulher e 1.200 no homem. Além disso, como não fazer a diferença entre as necessidades e, sobretudo, as possibilidades de um peso aos 20 e aos 50? Mas, nessa busca do peso certo, a hereditariedade também deve ser levada em conta. Por exemplo, não é pertinente pedir a uma mulher oriunda de uma família de obesos que tenha a ambição de ter o mesmo peso de equilíbrio que uma mulher oriunda de uma família de pessoas constitucionalmente magras. E mais ainda, é absolutamente indispensável levar em conta o histórico de sobrepeso de um indivíduo, o momento cruel do início de desregulação, a infância, a adolescência, a primeira pílula contraceptiva, gestações, a pré-menopausa, algum grande estresse, um tratamento médico, uma depressão. Cada caso difere dos outros e deve ser integrado à proposta resultante. Convém, do mesmo modo, levar em conta o que chamei de envergadura ponderal. A diferença entre o peso mínimo em 20 anos e o peso máximo, sem se considerar períodos de gravidez. Essa envergadura testemunha o que está escrito na memória biológica do corpo e que nunca mais sairá dele. Também entra o número de dietas infrutíferas, já seguidas e seu tipo, pois há dietas contra a natureza que ocasionam angústias corporais. O mais conhecido entre eles é o dos substitutos em sachês ou em pó, opostos à natureza alimentar do homem. O homem não é programado para se alimentar de pós. É possível fazê-lo por um tempo muito curto, mas principalmente se o indivíduo conseguir emagrecer alimentando-se desses pós, é possível desenvolver uma reação de tipo aversivo, que o tornará, infelizmente, resistente a outros métodos naturais. O jejum, que consiste em nada engolir senão água, é uma catástrofe para a massa muscular, na qual o corpo encontrará as proteínas indispensáveis à sobrevivência. Mas o jejum é infinitamente mais natural que a alimentação em pó. Com efeito, é frequente que um predador fique em falta de presas e tenha que jejuar durante alguns dias. Como você pode ver,
Existem inúmeros parâmetros que intervêm no cálculo do peso certo, cujo conhecimento é indispensável para estabelecer um programa de emagrecimento. O peso certo é demasiado importante para poder ser calculado com apenas uma caneta e um papel. Aconselho uma visita ao site www.dietaducan.com.br. Nele, você encontrará um questionário gratuito de 11 perguntas. Preencha-o e obterá imediatamente seu peso certo. Assim você saberá exatamente qual é a distância do alvo, para que eu lhe dê o arco e a flecha, e você tenha as melhores chances de chegar ao objetivo. Ponto. Prática cotidiana da fase de transição. Você acaba de chegar ao fim de seu último dia da dieta de alternância e, pela primeira vez, o número fatídico aparece em sua balança, seu peso certo, aquele que espero você conseguiu obter. Se esse não for o caso, que seja o peso que você fixou ao começar sua dieta. Como outras pessoas antes de você, levado pelo impulso, você ficará tentado a continuar para ter uma margem de segurança. Não faça isso. Os dados foram lançados, você quis esse peso, você o tem. Agora deve usar todas as suas forças para tentar conservá-lo. E isso não é uma formalidade, uma vez que 1 a cada 2 fracassos acontece nos primeiros 3 meses que se seguem à obtenção do peso desejado. Vamos ficar por aqui e até o próximo vídeo, aonde nós vamos falar sobre a duração da dieta de consolidação.